na tribuna, porque não houve quórum para a abertura da sessão, mas diante da gravidade do que eu recebi e de que foi avaliado pela minha equipe, eu hoje de manhã adotei algumas medidas perante o Ministério Público e perante a autoridade policial do Dr. José William, delegado titular da 82ª Delegacia de Polícia. E eu queria deixar claro aqui para todo mundo, todos os senhores, que quando eu tomei posse, quando eu fui empossado como vereador, eu recortei aqui, eu estava relendo uma parte do meu discurso de posse, que eu dizia, entre aspas, o seguinte: venho para denunciar, venho para fiscalizar, venho para legislar em defesa do povo, para o povo e pelo povo. Venho para impedir que se perpetue essa profusão de maus feitos que tem caracterizado essa desastrosa gestão de nossa cidade. E desejo que minha voz possa ser amplificada pelo clamor das ruas e contagie outros vereadores daqui, para iniciarmos uma nova era na cidade. Uma era de virtudes em lugar de vícios, uma era de moralidade em lugar de hipocrisia e uma era de realizações em lugar de promessas vazias. E eu quero crer que, com o apoio da imprensa que sempre esteve presente, tem me prestigiado, agradeço a todos aqui hoje, os demais colegas que também convidaram os senhores, em razão das denúncias que nós recebemos. A denúncia que foi recebida é de muita gravidade. Eu não sou policial federal, não sou investigador, eu sou vereador. E como tal, toda e qualquer denúncia que chegue no nosso gabinete, tanto do Iltim quanto do presidente, nós temos que mandar apurar. Se chegou no meu gabinete, eu avaliei, junto com a equipe, achei que tinha indícios de irregularidade pelos fatos pretéritos. Não é, obviamente que aqui não tem fatos novos, mas se nós conjugarmos os fatos pretéritos com as denúncias, nós vamos verificar que ela tem substância. Em face disso, eu dei entrada perante a senhora promotora que tivemos hoje de manhã, a doutora Renata Scarpa, com um assunto, com um ofício, eu vou dar cópia para a imprensa depois. Denúncia de formação de quadrilha, fraude à licitação, superfaturamento de preços, corrupção ativa e passiva na Prefeitura de Maricá. Esse ofício foi encaminhado a ela com os documentos que eu recebi e mais as denúncias. E também foi protocolizado perante o Dr. José William de Medeiros, da 82ª Delegacia Policial de Maricá, o mesmo teor, pedindo ao delegado que também faça a apuração. Mas quem são os envolvidos aí na... Eu vou negar. Claro. Então, a denúncia que foi feita e que eu achei que teria substância, ela diz, tem como objeto o seguinte: objeto da denúncia, eu vou ler alguns tópicos, tá? Já está, inclusive, protocolizado na casa pedido de abertura de CPI, subscrita pelo presidente da casa, vereador Luciano Rangel Júnior, subscrita pelo vereador Wilton Viana Filho e subscrita pelo vereador Alberto Farias, que não se faz presente. Como? Do senhor. E eu que fui o requerente. O objeto da denúncia é para diligenciar e comprovar a formação de quadrilha com a participação de funcionários públicos do alto escalão municipal, que em corrupção passiva e peculato, fraudar licitações com a utilização de documentos falsos, planilha de custos e unidades adulteradas e cobertura de empresas no preço ofertado em benefício de empresas do senhor Marcelo Viana, premiadas pela ocorrência de corrupção ativa com pagamento de propina originárias de diversos contratos públicos de obra, publicidade, sinalização e terceirização de mão de obra. Diga-se passagem que esse Marcelo Viana não tem grau de parentesco nenhum com a minha família. Só para ficar bem claro. Fique bem claro. Fique registrado então a observação. Ele só tenta pegar essa carona na hora de pedir o voto. Então fez muito bem Vossa Excelência ficar aqui ladeando o seu colega. E nós também recebemos, formatando como ocorria essa dinâmica. Essa dinâmica, ela ocorria por deliberação do senhor prefeito, Washington Luiz Cardoso Siqueira, Quaquá, os secretários de obra, senhor Paulo César Borges Delgado Filho, e o secretário de Educação,
Marcos Ribeiro Martins, e ainda a secretária de Fazenda, Governo e Controle Interno, a então secretária Maria Helena Alves Oliveira, que fraudaram diversos e continuados certames licitatórios para que as empresas do senhor Marcelo Chagas Viana fossem contratadas pela administração pública municipal com o único objetivo de financiamento do aparelho partidário, da conhecida estrutura de financiamento de propina mensal para a construção do fundo de campanha, o que é público e notório nas ruas. As empresas nominadas, eu não vou nominá-las todas, só algumas, elas estão estruturadas com o nome de Perfil Niterói Construções ou Perfil X Construções Limitada, com sede na Estrada do Baldeador, número 550, parte Niterói. Todas as empresas nominadas estão instaladas no mesmo endereço. De propriedade de Marcelo Chagas Viana e Bianca da Cunha Viana, antigo sócio do Luiz Alberto, de Altair e de Antônio Marcos, e que foram agraciadas a Perfil X com diversos contratos de obras civis que ultrapassam o absurdo 17 milhões. Esse Altair é o engenheiro dele, não sei quem é. A outra empresa, LMX Construtora Limitada, também com sede no mesmo endereço, parte de propriedade de Miriam Barbosa Viana e Marcelo Chagas Viana, antigos sócios, Luiz Alberto e Rosana, foi agraciada com obras no valor de 2 milhões de reais. Empresa L1M3, Publicidade, também no mesmo endereço, todas as empresas, isso é importante frisar, na Estrada Baldeador em Niterói, em nome de Fabiane Chagas Viana e Fábio Chagas Viana, irmãos do Marcelo Viana, agraciada com contratos de publicidade por painéis e sinalização que superam um absurdo 10 milhões de reais, além da permissão por 20 anos de uso e exploração de placas de arruamento. Outra empresa, MV Publicidade, também de propriedade de Altair e Marilza Chagas Viana. Nova empresa, Construarte Empreendimentos Limitados, de propriedade de Jean Leonardo Gentil, que está indiciado por formação de quadrilha, falsidade ideológica, fraude à licitação, calúnia, inquérito da 71 e 159 Delegacia Policial. E Vitor Dias. Outra empresa, LM 550 Comércio de Painéis e Leitreiras, também de propriedade de Daniele e Fábio Chagas Viana. E, por fim, LX Comércio Painéis, também dos mesmos sócios, Lucas Barbosa e Daniele, e Máxima Propaganda, também com sede no mesmo endereço, de propriedade de Altair Carlos e Marcos Chaves. Diz o denunciante, a formação de quadrilha pode ser evidentemente apontada em razão dos laços de parentesco e dos registros profissionais dos funcionários que representam as empresas nos certames licitatórios, com o mesmo personagem, Marcelo Chagas Viana, bem como em razão do endereço de funcionamento das empresas ser o mesmo, e ainda a utilização de bens permanentes de uma empresa na prestação de serviços contratados a outra empresa, como, por exemplo, a utilização do veículo Gol, placa LTV 3528, de propriedade da MV Publicidade, para os serviços de obra civil realizados pela empresa Perfil X, subscritora de diversos contratos da Prefeitura. Coadunando com a inegável afirmação de formação de quadrilha, o funcionário da MV Publicidade, senhor Alain Carvalho dos Santos, CPF número 127-689-59766, é o representante procurador da empresa L1M3 Publicidade, em que diversos certames licitatórios, conforme atesta a publicação no John, número 318, onde restou agraciada a empresa da irmã de Marcelo Chagas Viana, com um contrato de sinalização dos absurdos R$8.648.000. Ainda sobre essa questão, deve ser ressaltado também que todas as empresas funcionam no mesmo endereço da Estrada do Baldeador, em Niterói, comprovando que as empresas pertencem ao mesmo dono e que utilizam o mesmo equipamento para todos os serviços.
São empresas de fachada, criadas apenas para tentar esconder o verdadeiro dono e o esquema de fraude de corrupção agenciado pelo senhor Marcelo Viana. As placas produzidas no absurdo contrato de mais de 8 milhões de reais foram produzidas nas máquinas da MV Publicidade, que também empresta seu caminhão Bunker para atividade das construtoras aos olhos de todos os cidadãos de Maricá. Este esquema de corrupção agride as pessoas de bem, que veem os recursos públicos serem flagrantemente desviados para o esquema de corrupção que cerca o senhor prefeito. Nesse sentido, é inegável que com a autorização e efetiva participação do senhor prefeito Washington Cardoso Siqueira, mais conhecido como vulgo de Quaquá, amigo pessoal e que mantém laços escusos com o senhor Marcelo Chagas Viana, os secretários de Educação, Obra, Administração, Marcos Ribeiro, senhor Paulo Delgado e senhora Maria Helena, fraudaram mediante recebimento de propina diversos procedimentos licitatórios na Prefeitura Municipal de Maricá para beneficiar o senhor Marcelo Chagas Viana, que mantém como laranja de suas empresas, seus parentes e funcionários, tendo sido agraciado com mais de 35 milhões de reais. E mais um contrato de valor inestimável, de exploração publicitária por placas de arruamento por mais de 20 anos. As ligações entre o empresário Marcelo Viana e o secretário de Educação e o prefeito são evidentes e contundentes, não deixando dúvidas quanto ao sofisticado e audacioso esquema de corrupção. No mesmo sentido, o denunciante me lista todas as empresas com CNPJ, endereço de que foram nominadas. Não foram denúncias lançadas no vazio, não são denúncias por fins eleitoreiros, não são denúncias que visam tão somente obstacularizar qualquer procedimento. Não, são denúncias que o vereador Cláudio Ramos e os seus colegas de oposição, o presidente aqui ao meu lado, o vereador Wilton e o vereador Alberto, entenderam por bem serem trazidas ao conhecimento da população. Enfim, em razão disso, foi requisitada a promotora a doutora Renata e a Prefeitura Municipal, que ela e o seu delegado de polícia da cidade, que requisitassem cópia de todos os processos licitatórios que beneficiaram as empresas referidas nesta denúncia, que tem a efetiva participação de laranjas em benefício do senhor Marcelo Chagas Viana e, consequentemente, seu comparsa e prefeito Washington Siqueira Cardoso. Pedindo também para intimar para prestar esclarecimentos todos os sócios e funcionários das empresas referidas no presente esquema de corrupção e fraude a licitações ocorridas na Prefeitura Municipal de Maricá, bem como a requisição de quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas e de todos os seus sócios e de todos os secretários ora nominados, e principalmente do senhor prefeito, e ainda, caso necessário, seja requerida a expedição de prisão preventiva dos acusados para que as provas não sejam destruídas ou danificadas pelos integrantes da quadrilha. Em razão desses fatos, ou no mais, foi feita a capitulação dos artigos 333 do Código Penal, que é a corrupção ativa, oferecer ou promover vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, corrupção passiva, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, formação de quadrilha, artigo 288, associar-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes, peculato, artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviar-o em proveito próprio ou alheio. E, por fim, a fraude à licitação, que é o artigo 90, frustrar ou fraudar competição e licitação. A infração penal disposta no artigo 90 da Lei 8666 de 93 viola de maneira frontal a finalidade da licitação. Enfim,
Em razão do que os senhores, cidadãos presentes hoje na plenária, e a imprensa de modo geral, e também o senhor, o vereador Caiu, presente, que briosamente permaneceu no recinto para ouvir, nós entendemos que tem que ter um basta nessa situação. Não é possível as coisas estarem acontecendo e nós ficarmos silentes, ficarmos calados, ficarmos omissos, fingirmos que não acontecendo nada na cidade. Mas não, nós contamos com o apoio da imprensa. Eu rogaria que vocês multiplicassem essas informações, presidente, levassem isso para outros órgãos de imprensa. Eu já recebi 2 telefonemas de 2 jornais do Rio. Tá? Eles querem também saber. Eu vou enviar através do nosso gabinete cópia dessa denúncia. O delegado vai tomar providências, porque já chegou ao meu conhecimento que ele vai convocar todas as pessoas nominadas. Porque isso aqui, eu acho que é o corolário de todas as medidas que a oposição vem se debatendo nesses anos todos. Nós não admitimos, nós não aguentamos mais o estado de corrupção que está aqui em Maricá. Nós debatimos ali na tribuna com desvio de 8 milhões, 5 milhões. E hoje, somando todas essas falcatruas, somam mais de 35 milhões. E nós sabemos onde esse dinheiro está. Esse dinheiro está para puxar essa campanha milionária que nós estamos vendo na rua. Eu não tenho dinheiro para comprar voto. Eu não compro voto. O vereador Ilti não compra voto. O vereador presidente não compra voto. O vereador que não está presente também não compra voto. Creio que o vereador Caiu, que eu conheço, também não compra voto. Né? Agora, eu não sei os demais. O que as ruas falam não é isso. E nós temos que sair às ruas. Lembra-se do que o ministro Joaquim Barbosa falou, o presidente do tribunal. Nós não temos que ter receio, não. Que quando ele disse que a cambada que estava cercando o presidente do Supremo, mandou ele sair às ruas. Saiam às ruas. Vamos ouvir as vozes das ruas. Então, senhoras e senhores, eu rogo que os senhores aqui presentes e a imprensa no modo geral, nós temos que combater isso. E com apoio dos vereadores, nós vamos, pelo menos, começar a caminhar. Não importa. O meu mandato vai até 31 de dezembro. E até 31 de dezembro, eu voltando ou não voltando, eu estarei presente aqui para levar a minha função. Essa é a nossa função de vereador. Por isso que Deus me colocou nessa casa. Com meus votos e com o apoio de todos os demais. Então, senhoras e senhores, por favor, vamos ecoar isso, vamos levar. Eu vou distribuir cópia da sua denúncia. Vereador, diante dos fatos aí apresentados, fica caracterizado o dolo do prefeito? Olha só, eu não posso extrapolar meu dever constitucional. Eu não tenho poder de polícia. Eu não tenho poder investigativo que tem a doutora Renata Scarpa. Eu não tenho poder de polícia que tem o delegado, o doutor José William. Isso daí eu gostaria, inclusive é de suma importância também, que os senhores procurassem a doutora Renata em Niterói. Ela hoje está acumulando com Itaboraí, ela não está lá agora, mas o doutor José William foi protocolizado perante a Câmara. Eu vou deixar aqui cópia para os senhores de todo o texto, de toda a formalização. Então, eu acho que só tem mais uma. Alguém vai ter que tirar a cópia. Aí você tira a cópia. Eu estou tirando o jornal? Já vai ter? Não, dá para o Paulo Celestino.